Falando de cultura, Tiankli, recentemente, né, o próprio Ministério, né, o MINC, ele disponibilizou aos municípios da Bahia recursos da Lei Paulo Gustavo, né? Então fala um pouquinho mais aí, como é que já chegou no município, já estão analisando esses projetos na área cultural, porque essa ligação com o Castro Alves, e aí o próprio prefeito ele já narrou aqui pra gente a importância desses eventos culturais dentro da cidade. Então, como é que vocês vêm administrando esses recursos que chegaram da Lei Paulo Gustavo lá e como é que está a seleção dos projetos? Se já foram lançados os editais, como é que está isso aí? Conte um pouquinho mais. Primeiro, dizer que a importância desse recurso, né? Num momento pós-pandemia em que o setor cultural artístico sofreu muito, então a gente tem um recurso significativo que dá para a gente trabalhar com ações de populares, artísticas. Lá em Castro Alves a gente estava num momento de escuta, de alteração dos objetos, há uma definição de áreas, né, que a gente pode atuar. Perfeito. E acho que saiu no diário hoje, ficou de sair hoje no diário os editais já depois da escuta com as entidades, com os representantes artísticos. E também tem a lei Aldir Blanc, que vai representar mais também recursos para os próximos 5 anos. Se eu não me engano, em janeiro, né? Do ano que vem. A partir do ano que vem, né, a gente tem que fazer adesão. Aproveito para dizer aos prefeitos para a gente fazer adesão até o dia 11 de dezembro, salvo engano, 11 ou 12, acho que é 11 de dezembro. A gente tem que fazer essa adesão para garantir os recursos dos próximos 5 anos. Então é muito importante isso. Importantíssimo. A gente está falando no município como Castro Alves, 25 mil habitantes, a gente está falando aí de recurso que vai totalizar nos 5 anos quase R$1 milhão. Então tem uma... Eu acho uma coisa interessante que Castro Alves consegue também contribuir na formação dos projetos das pessoas de lá, né? Porque é difícil você conseguir atingir todas as metas, né? Todos os requisitos dos projetos. Então a prefeitura disponibiliza, né, Tiankli? Disponibiliza apoio, disponibiliza estrutura, disponibiliza equipe. Então a gente está lá nessa atuação aí para ajudar o pessoal a participar e que esse resultado desse processo tenha um ganho para o município. A nossa ideia é que a gente tenha projetos lá que possa contar histórias do município, contar histórias da nossa Feira Livre, que remonta desde o início da cidade, que foi, né, uma vila de tropeiros. Sim. Então, assim, a ideia é que esses projetos, além de ter um benefício artístico, cultural, financeiro para as pessoas que sofreram muito, mas que também tenham uma riqueza, um ganho para o município. Fala um pouquinho dessa sua popularidade no município de Castro Alves. A que você acha que se deve aí, Tiankli, essa aprovação de mais de 70% da população? O que é que levou você a atingir esse status lá e se projetar como uma grande liderança política na região? O que você acha que se deve a que isso? Eu acho que foi, em primeiro lugar, de querer fazer o que a gente precisava fazer. No início do meu mandato, o que aconteceu? No início do meu mandato, para você ter ideia, nos 6 primeiros meses, muita gente dizia: Tiankli não vai ganhar mais eleição de jeito nenhum em Castro Alves. Porque a gente tomou medidas que eram necessárias, mas que as pessoas não tinham coragem de tomar. Primeira delas, a gente fez... Eu quando ganhei a eleição, eu chamei a secretária de Educação, convidei ela para ser secretária e disse assim: olha, a gente tem um desafio aqui em Castro Alves, que eu não quero que nenhum dia da minha gestão a gente permita isso. Ela o que é? Eu disse: eu quero acabar o fim das salas multisseriadas. Para quem não conhece, salas multisseriadas são aquelas salas que os alunos compartilham, alunos de idades diferentes compartilham o mesmo professor. Sim. A gente tinha em Castro Alves alunos de 7 a 11 anos com o mesmo professor. Eu disse: eu não quero que a gente tenha mais salas multisseriadas em Castro Alves e nem caminhão pau de arara. Para você ter ideia, até 2016, Castro Alves tinha alunos transportados em caminhão pau de arara. Eu disse: eu não admito isso. Só que quando eu falei, eu pensava que eram só uns 200 alunos que estavam em salas multisseriadas, né? E a transição não existiu, não havia diálogo com o gestor. Quando assumiu, que foi olhar o tamanho do problema, a gente tinha mais de 1.200 alunos em salas multisseriadas. Eu estou falando de um universo de 4.500, 4.600 alunos. Então, muita gente. Mais de 30% dos alunos, né, em salas multisseriadas. E para encerrar... Então, para você enfrentar esse tema, então você teve que ter a coragem de praticamente fechar as escolas. Exatamente. Eu tive que fechar 25 escolas. Só que 25 escolas, como eram essas escolas, Breno? Escolas, na verdade, não eram escolas. É uma salinha que tinha ali os alunos compartilhando na sala e tinha um diretor, um vice-diretor, um pessoal de limpeza. Ou seja, o líder político queria manter, muitas vezes porque tinha o cabide de emprego. Às vezes o profissional que trabalhava ali estava muito acomodado porque não tinha que deslocar para outro lugar. Os pais até
sentiam um certo conforto, porque os alunos estavam perto de casa e também já estavam acostumados desde sua época a ter escola daquele jeito, não tinha outra perspectiva. Então eu sei que eu recebi pancada de todo lado. Mas 6 meses depois, os pais, os professores e todos eles começaram a dizer que realmente os alunos começaram a aprender e perceberam a diferença. E aí foram diversas ações desse jeito.